O segundo tópico aqui, meus irmãos, fala sobre predestinados para filhos de adoção. Então, o que seria predestinar? O que seria predestinação? Predestinação é determinar antes, né? Nos traz o sentido de destinado de antemão, previamente decidido e pré-determinado, né? Esse termo ele aparece algumas vezes na Bíblia. Veja bem, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 28. Veja o que a Bíblia nos diz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 28 diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, é algo antedeterminado, né? E a Bíblia nos traz esse conceito, né? Predestinar significa literalmente determinar antes. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. A teologia divide um pouco a predestinação da pré-determinação. Né? O que seria pré-determinação? Seria a intervenção de Deus nos acontecimentos mundiais. Né? E a predestinação seria o final, né? O resultado do homem sobre o que diz respeito à sua salvação ou à sua condenação. A teologia traz esses conceitos separados, né? O primeiro ponto fala sobre esses conceitos de predestinação, né? Nós aprendemos que a eleição é a escolha feita por Deus, e agora nós estamos aprendendo que a predestinação ela vai abranger o que acontecerá com o povo escolhido por Deus. Deus escolheu o povo, eleição, escolha, e a predestinação é o que vai acontecer com esse povo. Nós já temos o povo escolhido, mas o que vai acontecer com esse povo? É isso que a predestinação traz também nesse conceito. O segundo ponto fala assim, filhos por adoção. E olha que informação interessante que o apóstolo Paulo fala, que o autor da lição fala, diz assim: Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Isso para mim é uma coisa nova, irmãos, eu não sabia, né? Eu estava lendo a revista, fiquei até surpreso com essa informação, que Paulo traz muito esses conceitos, né? Sobre, quando ele escreve aos Romanos sobre justificação, santificação, regeneração, né? Os ensinos de Paulo são ricos nesses assuntos, e o autor traz essa informação que ele é o único que fala sobre adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Os irmãos sabem muito bem que Jesus veio para os judeus, o povo eleito, são eleitos. E só que Jesus Cristo, né, essa aliança que era só com o povo, um povo, uma nação,
ela se estendeu a nós. E agora não mais os judeus, mas os gentios também tinham participação. Então, havia os filhos e agora nós fomos adotados pelo próprio Senhor Jesus, certo? Para sermos filhos também de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa posição nos é imerecida, porque nós não merecemos. Contudo, aprouve ao Pai fazê-lo assim. Veja, Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo aquilo que Deus quis, tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele faz, irmãos. E Ele quis fazermos nós também povo seu. Povo, porque nós somos obra das mãos do Senhor. E agora não é só mais um povo, uma nação, mas são todos aqueles que querem, todos aqueles que necessitam do Senhor, e Ele ainda nos dá essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Quando Jesus vai ensinar aos discípulos como orar, olha que maravilha, Ele fala assim, olha, quando você for orar, ore dessa forma, Pai Nosso. Veja, Pai Nosso. Agora você pode chamar o Senhor nosso Deus de Pai. E é no Novo Testamento que você vê, né, esse ensino de que nós chamamos Deus de Pai. Foi através de Jesus Cristo que nós entendemos que Deus é o nosso Pai. E através da oração que Ele ensinou aos discípulos. O terceiro ponto fala assim, os privilégios da adoção. Veja que toda criança, quando ela é adotada, ela passa a ter privilégios, sim, privilégios, né? E um dos privilégios é ser participante dos bens do lar, além do amor, do afeto que há o pai e a mãe, aquela criança também pode ser participante dos bens, participante dos momentos, participante de tudo aquilo que cerca, porque ela foi adotada, ela agora está sendo participante daquilo que está sendo do acontecimento. Ela é participante das festas, ela é participante dos bens, ela é participante do afeto, do carinho, do amor, e agora ela começa a usufruir daquilo que os filhos também têm por direito. Então, o filho adotado, ele é participante dos mesmos direitos que o filho natural tem. E veja aqui, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Eu lembro que na última vez que dei aula com os irmãos presencial, eu falei um pouco sobre isso. Os irmãos vão se lembrar que o pecado, ele desumanizou o homem. Deus fez o homem perfeito, mas o pecado, ele desumanizou o homem, não é? E rompendo essa ligação que nós tínhamos com Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens. Aí sim, adotando os escolhidos. Veja que interessante. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção à sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens do que o adotado. Foi aquilo que eu falei inicialmente. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo.
aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar: Abba, Pai. Olha que bênção, irmãos. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser, veja bem, nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão, a vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para a sua glória. Louvado seja o nome de Jesus, porque, irmãos, Deus nos chamou e Ele nos deu essa condição de também sermos chamados filhos. Já imaginou você sendo destinado à morte, à perdição, mas um ato de bondade, um ato justo, nos tornou justo também. E aquilo que nós poderíamos padecer, hoje somos co-herdeiros de Deus, somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. Nós agora vamos, irmãos, partir sim para o último subtópico.